Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado do milho. Vamos analisar o que tem movimentado, o que tem influenciado os preços nesses últimos dias, no final de julho, começo de julho, uma época bastante movimentada já para o mercado, com os trabalhos de colheita avançando aqui no país. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender um pouco melhor esse cenário, é o Roberto Carlos Rafael, ele que é analista da Germinar Corretora, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Roberto, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, Guilherme. É um prazer meu também estar falando contigo e com todos os amigos do Notícias Agrícolas. Viu? Roberto, a gente estava verificando um movimento de queda nas cotações do milho aqui no Brasil no final do mês passado. Esses preços, tanto na B3 quanto no mercado físico, vinham caindo e agora esse movimento se reverteu e voltaram a subir essas cotações. O que pode explicar esse atual momento dos preços do milho aqui no país? É exatamente isso, Guilherme. A gente estava só explicando um pouquinho o que vinha acontecendo aí até junho, né? Na verdade, junho era uma expectativa antes de vermos o mercado cair, era uma expectativa de que era um mês complicado de abastecimento e acabou não sendo, né? Porque foi aparecendo oferta e o que aconteceu, na verdade, no mês de junho foi uma sucessão de coisas baixistas, né? Nós tivemos reduções de preços em Chicago por uma série de motivos, né? E nós tivemos a redução, a queda o real se valorizando, a queda do dólar aqui então no nosso país, né? Nós tivemos também a entrada já em muito pouco, mas alguma coisa já no Mato Grosso sendo colhido já no mês de junho, alguma coisa em Goiás também e no Paraná. Nós tivemos também alguns navios que foram importados e estavam chegando no mês de junho, né? Então tudo isso foi uma sucessão de coisas que estavam trazendo, o mercado chegou a cair mais de R$10 por saco. Aí apareceu a geada, né? Nós tivemos, então, a geada, a partir do momento que nós tivemos a geada aí na segunda e na terça-feira, nós tivemos, na terça e quarta-feira, nós tivemos aí uma situação em que aí reverteu-se, porque aí nós vimos que teríamos mais percas, geadas essas que não vinham com força como vieram desta vez, já fazia mais de 8, 9 anos que nós não tínhamos uma geada nessa magnitude. E aí nós tivemos uma geada que foi considerada forte na região oeste, um pouco mais para baixo ali da região central do Paraná, e moderada ali na linha do norte do Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Tá? Aí nós, na quarta-feira, tínhamos já então um pouco de efeito, na terça e na quarta tínhamos já o efeito, já vindo já desde sexta, na verdade, quando se falava já em geadas, segunda, terça e quarta, a B3 subindo, e a gente sentindo que a B3, na verdade, subiu muito mais que o Fisco, mas ela trouxe o Fisco, e o Fisco agora reagindo também, né? Tivemos também na quarta-feira o relatório de área, de confirmação de áreas que estão sendo plantadas nos Estados Unidos, né, da safra de grãos, e também o relatório de estoques, né? Eu acho que o mercado foi surpreendido, tanto que no dia, pela manhã, B3 estava caindo, porque já havia notícias de que a geada não teria tido um estrago tão grande, porque aonde aconteceu com maior magnitude era uma região já com a safra já um pouco consolidada, já praticamente maturada e já em processo de colheita. E junto a isso, tinha uma expectativa que o relatório trouxesse aí algo ao redor de algo quase próximo de 3% de aumento de área nos Estados Unidos. E aí a surpresa, né, que veio do relatório do USDA, trazendo uma alta apenas de 1,7% no milho e na soja praticamente estável, e aí eu diria que a soja teve um componente muito importante, porque quando a soja ela carrega o milho junto também, né? Então a soja mostrando que vai ter uma situação de aperto muito grande, o milho também, mas o milho com esse aumento de área, né, nos Estados Unidos, eu na verdade enxergo que nós vamos ter, se nós calcularmos o aumento de área que está projetado agora nesse último relatório, vem aí mais ou menos entre 5 a 7 milhões de toneladas a mais para passar nos estoques americanos. Isso se confirmarem a área, se confirmar inclusive a produtividade, que, lembrando bem, o relatório do USDA traz um nível de produtividade até então recorde, que nunca chegamos nele. Então, como está havendo perdas nas lavouras, provavelmente teremos perdas também na produtividade e na produção. Com isso, então,
provavelmente vamos estar falando do milho aí, nesse cenário aí, alguma coisa entre 34 a 40 milhões de toneladas. Então, na verdade, como se esperava algo mais e não veio, isso ajudou a também fortalecer os preços aqui no Brasil. Além do que, estamos com o câmbio também. Ontem já teve uma alta de preço, né? E isso também está ajudando um pouquinho a melhorar os preços na B3 e também no mercado interno. Dentro desse cenário, né, Roberto, essa semana a gente teve até a B3 ampliando os limites de alta para o milho, né? Eles ficaram durante todo aquele dia nos limites de 5%, no final da tarde se elevou para 7% esse limite de alta. Não é um movimento que a gente costuma ver com frequência, né? Não, não é. Para mim, do que eu conheço B3, desde que a gente acompanha aí, já são alguns anos, para mim foi a primeira vez que aconteceu isso, tá? Na verdade, ela fez isso até para conter ânimos, né? Tanto que quando ela fez isso, o mercado chegou a subir, depois no dia seguinte ele veio a cair por conta do que eu comentei agora há pouco. Havia já alguns comentários do pessoal do Paraná de que os estragos não foram tão grandes como se esperavam, de uma magnitude, de uma geada extremamente forte, né? E na verdade nós tivemos então essa situação que aí começou a cair. Só que aí veio o relatório do USDA. Foi muito interessante tudo o que aconteceu essa semana. Foi de fortes emoções, essa que é a grande verdade. E aí, Roberto, pensando daqui para frente, a gente até recebeu uma pergunta do pessoal que está acompanhando a gente aqui ao vivo, o Ricardo Alves Ferreira, ele é lá de Ibiporã, no Paraná, e ele deseja muito bom dia para a gente, pergunta qual a perspectiva de preço do milho para outubro e dezembro, se é que é possível uma visão para essa data. O que a gente pode esperar daqui para frente para esses preços aqui no Brasil? Eu acho que a gente cravar um preço, Guilherme, e ouvinte do Notícias Agrícola, fica difícil, porque a gente tem tantas variáveis, né? Câmbio, safra americana, safra brasileira ainda, safrinha brasileira ainda em desenvolvimento, em colheita. Quer dizer, são tantas, a própria situação lá dos Estados Unidos, o USDA, por conta da safra americana, ainda temos que ficar atento esse mês de julho, que ainda é um mês extremamente complicado, né? Para se avaliar se vamos ter aí, se tivermos principalmente uma questão de falta de chuva, um tempo mais quente, pode complicar um pouquinho as qualidades das lavouras. Não é isso muito que está se prometendo, mas, ou seja, o que eu quero dizer, cravar um preço lá na frente é difícil. O que a gente pode dizer sobre a fotografia do momento hoje, tá? Se a gente pegar esse cenário que nós estamos vendo esse ano, nós estamos vendo que o mercado volta a trabalhar muito próximo da paridade de importação. Então, para vocês terem uma ideia, eu fiz os cálculos agora cedo, se a gente vai falar que paridade de importação hoje, para receber produto entre outubro até dezembro, nos portos brasileiros, nós estamos falando que seria alguma coisa ao redor de R$ 89 a R$ 92 a saca. Seria 89 para chegar em outubro, 92 para chegar milho em janeiro. Tá saindo de dezembro e chegando em janeiro. Então, esses números, a melhor opção, ou melhor best sourcing que nós teríamos nesse mercado hoje seria trazer milho da Argentina, tá com um preço melhor que se trouxer dos Estados Unidos, tá? Esses preços estão no porto seriam entre 89 e 92, e se nós formos falar para a gente equiparar, como a gente está aqui na região de Campinas, e eu acho que a grande referência nossa também é a B3, né? Se a gente equiparar para os preços base Campinas, eu diria que esses preços, se nós tivermos que trazer milho para a região de Campinas, tá? Seria milho na faixa de 96 a 99 reais. Tá? É lógico que as importações que estão acontecendo e que deverão acontecer, elas vão acabar sendo realizadas por regiões onde fica viável, né? Mais do que a região de Campinas para trazê-las. Campinas acaba, na verdade, a região de Campinas, região aqui de São Paulo, tendo uma oferta que antes iria para outros locais, como o sul do país, tá certo? Ou eventualmente no Nordeste, sei lá, onde a gente teria alguma posição que precisaria levar milho das regiões aí de Goiás, Minas, São Paulo, Mato Grosso. Então, assim, as importações devem acontecer mais em locais onde as unidades de consumo estão próximas dos portos. Então, o que nós temos visto? Importações ali naquela região via Santa Catarina, em Bituba. Tá? Então, pode acontecer no Rio Grande do Sul, pode acontecer na região de Santa Catarina, Paraná, Vitória. Então, para atender essas regiões mais próximas. Eu não acredito que viria milho para chegar em Santos para trazer para Campinas. Acaba a região de Campinas sendo favorecida em função de outras regiões importarem. Tá certo? Acho que faz sentido isso aí, a gente pensar de que, olha, nós estamos dando um preço de paridade de importação para Campinas só para a gente ver o que a B3 está refletindo nesse momento. Nós estamos vendo o B3 nesse momento trabalhando exatamente no preço de paridade de importação para o período aí de
de outubro até o começo, até janeiro do ano que vem. Roberto, dentro desses itens que você citou aí para movimentar o mercado daqui para frente, um deles é o tamanho da nossa safra, a colheita está ganhando ritmo nesse momento e aí muita incerteza quanto a essa produção, né? A Conab mantém 80 milhões de toneladas, muito se fala em 60, até baixo de 60. O que é que você está enxergando para a produção dessa segunda safra aqui no país? Olha, a gente está vendo, esse número da Conab está totalmente fora da realidade. A gente tem visto algumas grandes consultorias informando os novos números. Eu diria que aquela mais baixa que eu escutei, considerando aí a safra a safrinha nossa, junto com aquela terceira safra, que é naquela região de Cealba, que seria Sergipe, Alagoas e Bahia, nós estamos falando alguma coisa ao redor, na soma dessa segunda e terceira safra, 63 milhões de toneladas. Esse é o número que eu estou trabalhando, tá? Já considerando uma eventual perda entre 2 a 3 milhões de toneladas aí no Paraná, mas esse número de perda da geada, o que eu quero dizer para vocês é que é pura especulação nesse momento. Eu acho que nós vamos ter notícias melhores na semana que vem e a consolidação disso e depois quando a gente tiver a conclusão da colheita. Tá? Então, o meu número é 63 milhões de toneladas, com uma safra de verão de 24,7, nós teríamos alguma coisa ao redor de 88 milhões de toneladas. Tá? Então, os números que eu venho trabalhando são os seguintes para frente. Com esses 88 milhões de toneladas, eu estou trabalhando com um consumo menor do que a gente vinha trazendo antes, trabalhando antes. Por quê? Um dos motivos que eu acabei até não citando agora no início da conversa, de que a gente estava tendo uma queda nos preços, era a redução de consumo. Eu vinha trabalhando com aquelas empresas que a gente vê de avicultura, suinicultura, uma redução de consumo, alguma coisa ao redor de 10%. Tá? Então, antes eu trabalhava com o número na safra total 72, eu estou trabalhando com 70 milhões. Então, com esses números, o que eu quero dizer é o seguinte, para a gente chegar a ter 10 milhões de toneladas, que seria no dia 31 de janeiro, que é o final da safra agrícola. A gente considera janeiro ainda a safra agrícola desse ano. 31 de janeiro tem 10 milhões. Para chegarmos até a nova safra de verão, nós não podemos exportar mais do que 19 milhões de toneladas nesse momento. Tá? Então, o que o produtor tem que ver é exatamente acompanhar como é que vai ser essa questão das exportações. Será que nós vamos chegar num nível superior a esse hoje, que eu considero acima de 19 milhões, já começa a trazer complicação para a passagem da safra da nossa entre-safra para chegar até a safra de verão. Então, uma outra coisa que também a gente percebeu que no mês de junho começou a acontecer, era as trades fazendo wash out. Apesar que os números que as trades estavam propondo no mercado eram com preços superiores ao que o mercado interno estava praticando. Então, ou seja, é um cenário aí aberto, é um cenário obscuro. Quem dizer o que vai realmente acontecer nesse momento está chutando. O que eu posso só dizer é o seguinte, nos números atuais, na fotografia de hoje, a gente não pode ver exportação passar de algo ao redor de 18, 19, 20 milhões de toneladas. Esse é o número que eu, nesse momento, vou estar seguindo. Mas eu também tenho que considerar que a gente começou a ter uma certa redução no consumo. Então, isso o produtor também tem que ficar atento, porque o consumo, primeiro que a gente teve quedas do dólar, então isso no mercado externo pode ser que afete um pouco, mas principalmente no mercado interno, infelizmente, eu acho que nós temos algumas famílias que nem ovo está comendo direito, que seria a primeira proteína mais barata para ser consumida. Então, nós tivemos redução de consumo de todas as proteínas. E isso refletiu no consumo, na demanda de milho, farelo de soja, enfim. Então, são algo que nós temos que ficar atento. Nós estamos trabalhando com bons preços, né? Vem aí também agora um momento de aumento de oferta. Sempre aumento de oferta, a gente tem uma pressão nos preços. Apesar que nós temos informações aí de que Mato Grosso diz que está com 70% da safra comercializada, Mato Grosso do Sul com 40%, Paraná com alguma coisa ao redor de 20 e poucos por cento, talvez Goiás alguma coisa ao redor de 40%. São números que rondam o mercado e precisa ver o quanto que o produtor, nesse momento, ele vai ter que fazer suas vendas no mercado spot. Eu acho que uma boa parte ele vai estar cumprindo os contratos. E aí, depois para frente também, a partir do momento que a gente tem a colheita já concluída, o milho armazenado, aí passa a ser também uma outra história, porque aí nós vamos depender também do interesse de venda do produtor e trazendo esse milho para uma disponibilidade comercial. Então, um mercado que tem que ser visto no dia a dia, tá?
E aí, Roberto, acho que você já respondeu a essa questão agora há pouco, mas só para marcar essa participação do pessoal que está acompanhando aqui a gente, o Antônio Vicente da Silva Neto, lá de Chapadão do Sul, ele pergunta se a pressão da colheita vai esfriar os preços nos próximos dias. É mais ou menos nessa linha que você estava comentando, né? Isso é sempre natural. Se você tem aí a gente tem números que falam, nós temos tanto comercializado, a gente nunca sabe o quanto de certo são esses números, mas a gente tem sempre um produtor que precisa fazer caixa e vai colocar o produto no mercado, tá? Uma outra coisa que eu estou frisando, pessoal, porque eu acho que a gente fala muito, não, vai tudo embora na exportação e tal. É um ano de muito cuidado, porque inclusive as trades, eu acho que devem estar com uma dor de cabeça enorme, porque além do problema de quebra de produto este ano, tá certo? Nós vamos ter um problema de qualidade de produto, tá certo? E a gente sabe que a exportação é extremamente rigorosa com o seu padrão de qualidade. Então, esse é um outro fator também que nós vamos observar, um produto, um grão mal formado, principalmente nas regiões, não talvez Mato Grosso, mas as outras regiões, nem Goiás, mas outras regiões foram sofridas, né, principalmente por falta de água. Então, na verdade, a gente pode ter aí um cenário de qualidade de grãos que pode deixar, na verdade, a exportação um pouco fora de um mercado por conta dessa questão de qualidade. Roberto, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor todo esse cenário que tem influenciado nos preços do milho aqui no Brasil. Se você quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem final ou destacar mais algum ponto que seja importante, pode ficar à vontade. Eu acho que o produtor, sempre aquela questão que a gente fala, o produtor tem que ficar atento e aproveitar os momentos. Os preços estão bons, é lógico que para frente sempre a gente tem dúvida, nós falamos, inclusive a situação dos preços em Chicago, eu particularmente acho até que suba um pouco mais em função do cenário de baixos níveis de estoques que nós temos de soja e milho, tá certo? Mas também precisa haver uma coisa que eu queria frisar, também na questão dos Estados Unidos, a gente pode eventualmente ter uma área maior, porque a área está demonstrando uma área muito melhor em função dos preços que a gente vinha vendo, essas áreas são um pouco aquém daquilo que o mercado esperava, e também tem aquelas questões dos mandatórios lá nos Estados Unidos, que essa pauta ainda continua rodando. Quer dizer, será que os Estados Unidos vai reduzir um consumo de biodiesel e também de etanol, fazendo com que aumente os estoques de passagem? Ou seja, o game está aberto e o produtor não deve deixar de aproveitar oportunidades como está tendo agora, com preço muito próximo da paridade de importação. Roberto, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e sempre contribuir conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado. Obrigado, Guilherme, e um abraço a todos os ouvintes e amigos do Notícias Agrícolas. O Roberto Carlos Rafael, ele que é analista da Germinar Corretora, conversou com a gente para explicar um pouquinho tudo o que tem movimentado, influenciado os preços do milho no mercado aqui no Brasil nesses últimos dias. O Roberto destacando principalmente o movimento de queda nas cotações que a gente vinha acompanhando no final do mês de junho, em função de avanço de colheita, em função de queda de dólar, também as baixas na Bolsa de Chicago, mas nos últimos dias esse movimento retornou às altas, a gente acompanhou um grande movimento de altas aqui no Brasil, inclusive a B3 não só batendo o limite de alta, como ampliando esse limite de alta nessa semana pela primeira vez na história, como o Roberto Carlos destacou aqui pra gente, e aí isso se dá principalmente em função das condições climáticas, previsões de mais perdas para essa segunda safra e também dificuldades, diminuição diária nos reportes do USDA lá nos Estados Unidos. Com isso, o Roberto Carlos Rafael espera uma produção brasileira, juntando a segunda safra com a terceira safra, aquela que é produzida lá nos estados da Cealba, no Nordeste, de 63 milhões de toneladas, reduzindo também a expectativa de consumo de 72 para 70 milhões de toneladas, e aí restando um espaço de apenas 19 milhões de toneladas para exportação. Isso deve balizar bastante o mercado também, o produtor precisa ficar atento daqui para frente. A movimentação climática, a colheita da safrinha que pode pressionar os preços nos próximos dias, mas depois, já com muitos volumes negociados, essa tendência pode se reverter, pode voltar a subir esses preços. E aí nos cálculos do Roberto Carlos Rafael, uma paridade de importação, projetando esse milho para outubro, para janeiro, esse fim de 2020, fim de 2021, comecinho de 2022, por volta dos R$90, entre R$96 e R$99. Então é
deve ficar por aí os preços do milho, ainda preços muito favoráveis para aquele produtor que vai vender, que vai negociar a sua produção. Agora, antes da gente encerrar, a gente vai conferir como é que estão os preços nessa manhã, os preços do milho nessa manhã de sexta-feira. Primeiro mostrando na tela a B3, a Bolsa Brasileira, julho 2021, sendo comercializada a R$ 91,97, alta de 0,84%. O contrato setembro 21 sendo negociado a R$ 94,87, alta de 0,98%. Novembro 21 subindo também 0,98%, sendo cotado a R$ 95,98. E o janeiro 2022 R$ 98,02, subindo 1,82, justamente ficando entre aqueles espaços que o Roberto destacou aqui para a gente, R$ 96 a R$ 99 a partir de outubro, janeiro, é o que a gente vem acompanhando. Agora a gente vai ver os preços lá em Chicago, Bolsa de Chicago, operando mais restrito, mas no campo misto nesse momento, julho 21 sendo cotado a $7,19, o bushel caindo 0,50 pontos, setembro 21 sendo cotado a $6,02, o bushel subindo 1%, aí o dezembro 21 ficando estável a $5,89 e o março 22 caindo 0,25 pontos, sendo cotado a $5,94. Bom, eu fico por aqui, mas você que está acompanhando a gente pelo YouTube, aproveite para se inscrever no nosso canal, deixar o like no vídeo e também clicar no sininho que está aparecendo aqui embaixo para ativar as notificações e ficar por dentro de todas as novidades do Notícias Agrícolas. Siga a gente também no nosso canal da Twitch, por lá você acompanha ao vivo toda a programação do Notícias Agrícolas. E siga a gente também nas outras redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.